This is Growthaholics. Olá, eu sou o Pedro Weingärtner, CEO da Ace Ventures, e você está ouvindo Growthaholics, o podcast onde falamos de inovação e empreendedorismo de forma prática e aplicável. A gente quer transformar você em um verdadeiro Growthaholic. Se você curtir o nosso conteúdo, avalie o podcast com 5 estrelas para que ele chegue a mais pessoas. E se você curte cases de empresas brasileiras que desafiaram gigantes globais, precisa ouvir o episódio de hoje. A gente mergulhou a fundo na história da TOTUS, uma empresa que nasceu no Brasil, cresceu de forma consistente, virou unicórnio sem hype e ainda hoje dita tendência no mercado de tecnologia. Esse episódio faz parte de uma nova série do Growthaholics focada em dissecar os bastidores de empresas que viraram referência. E quem me acompanha nessa jornada é o meu parceiro de análise, Pedro Carneiro, sócio aqui da Ace Ventures. E se você ainda não ouviu, recomendo também o nosso episódio anterior sobre a OpenAI, onde discutimos o futuro da inteligência artificial e o que ainda não sabemos sobre a empresa que está revolucionando o mundo da tecnologia. Então prepare seu bloco de notas, porque essa história tem muito a ensinar. E a gente hoje vai falar sobre a TOTUS. Pois é, a TOTUS, que é um ícone do mercado de tecnologia brasileiro, é uma empresa que continua inovando, crescendo, tem uma presença importante na nossa bolsa de valores e uma história com muitas lições para todo mundo que empreende. E para dividir o palco aqui comigo, o meu companheiro de estudos e de aprofundamento em todos os aspectos desse case, eu trouxe o Pedro Carneiro, já veterano aqui do Growthaholics. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Pedro. Obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui sempre. Eu gosto muito dessa série que a gente está fazendo, porque, claro, a gente começou com o OpenAI, um assunto ali do momento e que tem um potencial disruptivo gigante, só que olhando para o mercado interno, olhando para o Brasil, a gente começa a entender quantas histórias de sucesso e quantas histórias inspiradoras a gente tem aqui no nosso mercado, né? Tudo que a gente consome de tecnologia e de conteúdo, de cultura, muitas vezes vem de fora, mas a gente ignora muitas histórias muito inspiradoras e que a gente deveria contar. E acho que essa é uma delas, sabe? Coisa que saiu aqui da nossa vizinhança, praticamente, e tá tomando o mundo. Então é uma história que vale a pena ser contada. Legal, e é uma empresa que eu gosto muito, tenho a oportunidade de ter contato com as pessoas envolvidas no case. A gente gosta aqui de seguir uma linha do tempo da empresa e entendendo o que a gente consegue aprender com cada estágio. Mas antes de seguir a linha do tempo, eu vou pedir para o Pedro aqui resumir um pouco o que a TOTUS faz, o que a TOTUS é hoje e um pouco dos números da empresa, para a gente entender do que a gente está falando aqui no Brasil. Vamos lá. A TOTUS hoje é o que mais se aproxima do que a gente pode falar de gigante de tecnologia no Brasil. Então, eles têm uma série de soluções de software que atendem desde enterprise até empresas pequenas e médias. Hoje, a gente vai contar um pouco da história desde a fundação, mas hoje a TOTUS ela tem mais de 70 mil clientes. Ela é líder em RP no Brasil com quase 50% de todo o market share. É um mercado bem fragmentado, mas a TOTUS ainda assim tem 46%. E na América Latina, segundo a Gartner, tem 30% de market share em todos os países da América Latina. Os clientes que ela atende, esses 30% do mercado latino-americano, a estimativa é que eles tenham uma receita agregada de mais de 1,5 trilhão de reais. E dentro das marcas mais valiosas do país, ela está em 25º lugar. Legal, Pedro. E, obviamente, a gente começa sempre com pessoas, a gente gosta de conhecer os personagens dessa história. E a gente tem o primeiro personagem, que é o Ernesto. O Ernesto, que tem um papel aí fundamental nessa história, né? O Ernesto Haberkorn, que é filho de judeus alemães, ele mergulhou nesse mundo empreendedor muito cedo, sempre foi um cara muito focado
em custos, né, na empresa familiar dele, é um cara apaixonado por números, e ele aprendeu a programar, né, na época, na década de 60, né, quando esse não era exatamente uma profissão popular, e criou a empresa que deu origem a tudo que a gente está falando aqui, que era a SIGA, Sistema Integrado de Gerência Automática, né? Ou seja, ele basicamente programava mainframes alugados e programava à noite e rodava aí os relatórios de clientes. Depois, ele comprou o seu próprio computador e começou a contratar pessoas, né, estagiários, e um desses estagiários era o protagonista da nossa história, né, Pedro? Que é o Laércio. É isso. Acho que vale comentar aqui que o seu Ernesto, em 2023, ele fez 80 anos. Então, quando a gente pensa em empresas de tecnologia, a gente pensa naquele empreendedor que aprendeu a programar com 8 anos e que foi para o Vale do Silício, que levantou dinheiro. Esse aqui é realmente os primórdios aqui do setor de tecnologia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em que ter um computador era um privilégio, né? E o primeiro estagiário, um dos primeiros estagiários, é justamente o Laércio Consentino, que o Pedro comentou. Ele, filho de uma professora de primário e de um vendedor, nesse caso, ele não tinha a experiência empreendedora que o Ernesto teve, né, ao longo da formação dele, só que também era um apaixonado por tecnologia. Ele nasceu na década de 60, então um pouco mais novo, e ele já teve muito mais contato, cresceu montando kit eletrônico em casa e até entrar na USP, na Universidade de São Paulo, para cursar engenharia elétrica. Até hoje, a frente de engenharia elétrica tem um alto teor de computação, mas na década de 50, 60 foi assim que os cursos de computação nasceram, pelo menos aqui no Brasil. Era plugado dentro de outras engenharias, como telecomunicação ou elétrica. E aí, no primeiro ano, com esse interesse de ter contato com a parte de programação da elétrica, ele estava procurando estágio em empresas que tivessem algum contato com software, principalmente software de gestão. E dá para imaginar que não eram muitas, né? E esse primeiro anista da Faculdade de Engenharia Elétrica da USP entrou como seu primeiro trabalho profissional no estágio na SIGA, do Ernesto. E aí, claro, né, uma vez que as coisas começaram a andar e começaram a dar certo, ele já pegou algumas tarefas de análise de sistema e já começou a trabalhar uma coordenação técnica, mesmo bem novo, né? Conforme a empresa foi crescendo, e eu acho que dá para pensar em como eles surfam essa onda, a gente vai contar um pouquinho mais disso no futuro, mais para frente, só que essa onda é uma onda que demora décadas para se formar. Mas ainda assim, o Laércio, já no começo, né, com as coisas evoluindo, com a empresa andando bem, aos 23 anos, né, ali próximo da sua formatura, mas antes de pegar o diploma, já era diretor de processamento de dados dentro da SIGA, já tinha ganhado experiência e reputação ali, e ele fez o insight, ele trouxe o insight para o Ernesto, que ia mudar tudo dali para frente. Ele chega para o Ernesto e ele traz uma visão única, que é, Ernesto, os microcomputadores pessoais vão ser o futuro. Tem que lembrar aqui que na época, na década de 60, na década de 70, 80, né, com 23 anos, era 83. Os computadores ainda eram os grandes mainframes, ou talvez você tivesse um computador na sua empresa, mas os microcomputadores que você coloca na tua mesa e usa como um artigo pessoal ainda estavam décadas lá na frente. E com esse insight, eles criaram em conjunto a MicroSIGA, que é uma empresa separada da SIGA, com uma nova estrutura societária, e a partir daí, com essa empresa focada em microcomputadores, né, em PCs, em 1983 foi dado esse primeiro passo entre o grande fundador da SIGA e esse estagiário que tinha uma ideia inovadora para atacar o futuro. E aí, um ponto importante aqui do Laércio é essa formação técnica precoce. Ele passou boa parte da vida dele, né, desde o começo da universidade até, né, a época em que ele saiu da direção da TOTVS, como trabalho técnico. E ele foi um grande arquiteto de software para construir a visão de produto do que viria a ser a TOTVS lá na frente, né? E o que viria a ser a TOTVS, eu digo porque depois de 20 anos de MicroSIGA, que a TOTVS recebeu o nome TOTVS, duas décadas depois. Então esse é um ponto
super importante. É interessante, né? Porque quando a gente pensa aí numa fundação de uma empresa, né? A gente olha setores que já existem. E eles decidiram entrar num setor novo, né? Um ERP completo, né? Com todas as features aí do ERP, coisa que não tinha no mercado nacional, com preço acessível, que isso é uma coisa que vai voltar aí, um tema que vai voltar em termos de estratégia e instalação rápida. E eles que investiram todo o lucro, né? O Laércio, que a gente vai ver que tem um espírito muito arrojado, né? E muito focado em crescimento, muito focado em tomar risco, mas também uma capacidade de storytelling e de empacotar conceitos interessantíssima. Então ele cunhou esse termo de guerrilha de software, né, que era, ele usava um cliente para ser a ponta de lança no local que ele vendia, né, no primeiro local que ele queria entrar. Então, ele conseguia espantar a concorrência através dessa estratégia. Ele queria entrar num lugar, ele vendia para um cliente, ele virava o ponta de lança lá, especialmente porque ele entregava mais rápido, ele vendia mais barato, era bem mais barato do que a concorrência, e ficava sempre iterando, lançando releases e tudo mais. E eu acho que muito disso está no cerne do DNA do que depois veio ser a TOTUS. Tem um ponto interessante aqui, acho que agora tem um primeiro ponto de ruptura estratégico da TOTUS, que é como que eu migro de uma software house para uma empresa que tem um produto e como que eu distribuo esse produto. Então eles ficaram um tempo relevante aí com esse modelo de vendendo, né, dentro de casa, com uma força de vendas interna, e depois eles decidiram, para dar o próximo passo de crescimento, escalar. E eles escolheram um modelo de canais muito interessante, né, Pedro? E comenta um pouquinho, porque eu acho que esse modelo que eles escolheram é um modelo que tem muito aprendizado quando a gente vai falar de escalar qualquer coisa no Brasil. Como é que foi isso aí, Pedro? Perfeito. Acho que antes disso, comentar sobre essa estratégia de guerrilha, de encontrar um cliente, ele ser a ponta de lança para ajudar a conquistar os outros do mercado. Olhando para trás, a gente pode olhar e falar, nossa, realmente é uma ótima estratégia para explorar novos mercados e entrar nos mercados. E eu fico pensando que na época era muito menos uma estratégia e mais um trabalho de sobrevivência. Por que que eles escolhiam cada um dos clientes e faziam essa guerrilha? Porque na época, na década de 80, ninguém queria comprar, ninguém entendia aquilo. Ninguém entendia computadores, muito menos software, muito menos as duas coisas juntas, muito menos a gestão feita por software em computadores. Então, o que a gente vê hoje é que eles tiveram que buscar as exceções. E eu acho que isso é um aprendizado importante para os empreendedores. Primeiro, você não deve apostar só nos produtos em que tem o mercado hoje, mas você pode apostar nos produtos que vão ter o mercado no futuro. Mas o que isso significa? Significa que no começo vai ser muito, muito difícil, porque você vai ter que encontrar as exceções e aqueles early adopters. E foi isso que a Microsiga fez nos primeiros 7 anos, até dar esse segundo passo que você está comentando, e eu entro aqui. Foram 7 anos de trabalho de guerrilha, trazendo cliente a cliente, achando exceção a exceção de gente que estava disposta a confiar neles. É isso. E eu acho, Pedro, que isso aí também criou as bases para gerar um conhecimento profundo sobre os clientes, sobre como eles usavam, sobre o que era importante, como é que era o preço ideal. Sem essa etapa, eu acho que essa segunda seria bem mais difícil. O fato deles estarem calejados nessa interação e uso do produto deu um insight para dar esse próximo passo, né? E isso molda a cultura, isso molda o jeito de fazer. Quando você está em uma etapa de sobrevivência, isso fica, né, embrenhado na mente e é uma grande construção hoje do que é a cultura da TOTUS até hoje. Mas vale lembrar que o early stage, os primeiros passos foram 7 anos, de 83 a 90. Mas agora voltando para o tópico que você comentou, quando a empresa começa a escalar e começa a dar certo, eles bateram com um desafio muito grande, que é
mesmo na época, apesar de estarem saindo da frente de software house e transformando o que eles estavam construindo em um produto, algo um pouco mais escalável, ainda assim exigia muito trabalho de implementação e de personalização. Bom, vai olhar os softwares de gestão de hoje e pergunta se não tem integração, personalização, enfim, tinha a mesma coisa lá atrás. E quando eles olharam para o tamanho do Brasil, do tamanho do mercado que eles poderiam atacar, eles podem ter ficado receosos em como abraçar esse mundo inteiro com as próprias pernas, né? Então, em 1990, na década de 90, eles chegaram em um projeto chamado Tratado de Tordesilhas, que é a expansão via modelo de franquias. Hoje todo mundo conhece e entende o modelo que é regionalizado, né? Mas eles foram pioneiros nessa frente. Então, o Consentino trouxe essa ideia de lançar um programa de franquias regionais. Cada uma das revendas ganha um território exclusivo, por isso o nome é o Tratado de Tordesilhas, e eles passam royalties sobre essas licenças de serviço. Na prática, é uma outra empresa que é associada, e que hoje é muito fácil entender como franquia, mas lá atrás não era tão óbvio, e 4 cidades piloto, que foi Rio, BH, Recife e Porto Alegre, foram as primeiras a conseguir executar serviços com o nome Microsiga, mas sem ser necessariamente empresas ou outros funcionários da empresa. Quais foram os resultados? Teve muita coisa que não deu certo no início, alguns problemas de integração e o próprio treinamento dessas franquias, né, que como era um negócio muito novo, mas o resultado no final, CAC baixíssimo, e conseguiram expandir a cobertura nacional em muitos poucos anos, porque você vai agregando esses franqueados e os franqueados que dão certo vão crescendo e você consegue expandir com muito menos caixa. Você está usando o caixa do franqueado para poder colocar a tua marca em mais estados e pintar o nosso mapa brasileiro. E a partir daí, a Microsiga, na época, virou uma empresa nacional, mas com um trabalho local. O SAP, na época, que hoje é da Oracle, nem tinha escritório no país. O Brasil, na década de 80, 90, era completamente relegado na frente de software, dependia muito desses empreendedores brasileiros que traziam a tecnologia para cá. E aí, com isso, eles também usaram uma boa estratégia de usar essa rede como uma barreira de troca. Por quê? Com o nível de penetração que a Microsiga tinha no Brasil e que andou muito rápido, as customizações que eram feitas pelo franqueado, elas prendiam o cliente a esse ecossistema. A gente vai falar um pouquinho mais depois de Seven Powers e um conceito que a gente gosta muito aqui quando a gente olha para as empresas, mas foi um dos primeiros sinais de que quando você trabalha para o cliente e faz algo personalizado para ele, você diminui muito a chance que ele possa trocar, né, de prestador de serviço. E hoje é um dos pontos aí bem avaliados. Eu acho que tem um outro elemento que vale a pena a gente mencionar aqui, quando a gente pega uma franquia dessas, é a equação de quanto dinheiro sobra no bolso da empresa versus royalty, licença e tudo mais, né? Então, eu acho que a TOTVS, até pela experiência, né, na época Microsiga, até pela experiência de estar implementando, vê que o trabalho de implementação do software, especialmente de um RP, é muito complexo, exige bastante investimento, bastante esforço, e é importante localmente a pessoa tá lá, dando esse suporte, porque a empresa não pode parar de faturar, enfim, são questões de missão crítica para o negócio. E já o parceiro que está lá, ele entende que existe uma oportunidade de gerar valor de licença, mas também existe a oportunidade que é maior em termos de margem, receita e tudo mais, que é prestar o serviço e implementar aquele pacote. Eu acho que quando você consegue montar uma equação que faz sentido para o outro lado, onde o outro lado ganha dinheiro e o empreendedor do outro lado tem autonomia e tem a capacidade de influenciar o seu futuro de uma maneira mais consistente, eu acho que a gente cria uma força de vendas extremamente poderosa. E acho que foi isso que ele fez. O valor econômico, a captura de valor econômico por parte das franquias era muito alta, né, Pedro? Claro. Não, e ainda assim, tem um ponto que eu vejo dos empreendedores hoje, quando eles se deparam com um desafio, um problema desse, em que você precisa fazer muito trabalho manual,
E eu vejo muito empreendedor hoje travando e buscando um jeito de dar a volta. Então, a gente vê muitas empresas hoje que têm essa necessidade aí de implantação ou de customização, eles olham e falam, caramba, como eu construo um produto que não precise disso? Como eu dou a volta para não enfrentar esse problema de jeito nenhum? Eu quero construir algo que não precise de implementação e não precise de customização. E o que eles fizeram aqui foi abraçar o problema com uma necessidade do cliente e achar uma solução de negócio, não de produto. Pelo menos no começo. De, ok, precisa de customização. Ao invés de construir um produto que vá atender todo mundo e se demoraria para poder chegar no go-to-market, eles inverteram o problema e falaram, ok, como eu consigo passar essa parte difícil, que é a customização e personalização, do jeito mais ágil e inteligente possível. Se você precisa fazer um túnel no meio da montanha, não fica 10 anos tentando dar a volta nela. Começa a cavar hoje. Começa a fazer isso de uma forma mais ágil e mais inteligente possível. E eu acho que foi isso que eles fizeram. Até hoje tem gente implementando o TOTOS e tem customização, tem implementação, tem, 3, 6 meses, 1 ano de processo, mas ao invés de tentar dar a volta nesse problema e construir um produto, né, idealístico que não vai precisar desse trabalho, eles construíram um império apesar desse trabalho. Tem muita gente que foge dessa dor de cabeça e é justamente abraçando a dor de cabeça que você vê a oportunidade. Então, tem essa tocada de negócio que é um ponto importante, que o empreendedor não pode desviar e fugir dos problemas difíceis. Às vezes a solução não é de produto, mas é de negócio. Aqui tem uma lição que eu acho que é fundamental, que eu acho que em cima disso que tu falou, que é abrace o difícil, né? Abrace o difícil, porque a gente acha que a gente vai fazer tudo escalável, blá, blá, blá. E a gente está vivendo uma era em que o teu produto vai ser facilmente copiável, né? Basicamente, se você tem uma forma de distribuir o teu produto que ninguém mais tem, isso traz tanto ou mais valor daqui para frente para o teu negócio do que o produto em si. E eu acho que essa coisa de ficar cutting corners e ficar tentando descobrir jeito fácil de fazer, eu não acredito. Eu acho que a gente tem que abraçar o difícil, né? Abraça a missão mais difícil, mais complexa, porque ela vai gerar mais valor para o negócio no médio prazo e longo prazo, e eu acho que isso é uma lição importante que a TOTOS nos mostra. Porque assim, ele criou canais, vai gerenciar a expectativa do canal, o cara tá reclamando que o produto tá com problema lá, com outro. Você tem que lidar com, além do seu cliente, mais um público. Então, assim, não é simples, não é fácil, exige muito trabalho. E o fato deles terem conseguido fazer isso é um atestado em relação a isso que o Pedro acaba de dizer. E aí, Pedro, eu acho que eles começaram a expandir, né, para Chile, para Paraguai, enfim, para fora do Brasil, mas eu acho que o mais relevante aqui, né, é o Proteus, né, que é o nome do software que depois de muito tempo aí ralando, a Microsiga lança, né, são 18 módulos, uma base de dados, que é uma coisa extremamente impactante, né, para a empresa. E eu acho que o fato deles estarem explorando um mercado que os outros não queriam explorar, depois a gente vai falar um pouquinho sobre estratégia, é uma coisa que você deveria anotar, né? O mercado que o seu concorrente não quer explorar, muitas vezes é um mercado que você deveria olhar. Então, enquanto todas as plataformas internacionais estavam indo para Vale, para Petrobras, para todos os grandes clientes do Brasil, eles estavam pegando as empresas médias e lidando com todo o problema de distribuir, etc., usando parceiros regionais para fazer isso. E aí, Laércio entendeu que isso não era suficiente, né? Ele precisava crescer mais. Então, comenta um pouco dos movimentos aí depois. Um ponto interessante é que o Proteus foi lançado em 1998, né, com todos esses bancos de dados e que acabou simplificando. De 83 a 98, eles construíram 18 módulos para atender soluções e problemas diferentes.
de clientes diferentes que estavam em geografias diferentes. Então virou uma matriz de complexidade super alta, porque eles estavam preocupados em resolver o problema do cliente, e não importa se você vai ter que construir mais um módulo, e aí você vai construindo essa base. Mas o que é interessante eu trabalhei bastante com Proteus, fiquei quase 2 anos entrando bem a fundo no banco de dados, construindo uma data, um processo de boa visualização de dados via Proteus, e isso foi em 2018, Pedro. 20 anos depois do lançamento, os mesmos bancos, os mesmos módulos, as mesmas coisas. Outro ponto que eu extraio daqui tem muito empreendedor, não vou dizer com preguiça, mas com receio de fazer o teu software, com medo disso ficar obsoleto, dele ter que jogar tudo fora no futuro. Eu vejo muita gente construindo algumas coisas muito frágeis e não tão robustas quanto deveriam, porque eles falam, putz, mas e AI, e essas outras tecnologias, e como isso vai andar? Isso é uma prova de que quando o software é robusto e que realmente resolve um problema e que trava o cliente, né, para dentro da empresa, ele vai rodar durante 20 anos. E tem muita gente usando Proteus até hoje, por isso que eles são grandes como eles são, e na minha época, a empresa que eu trabalhava era centenas de milhões de reais por ano. Então, ainda assim, eu acho que isso é uma coisa que vai continuar valendo daqui para frente, the best product wins. Se você realmente for atacar esse problema e construir um produto que seja o melhor produto, e se você conseguir fazer isso, você vai colher resultado durante muito tempo. E eles estão colhendo parte desse resultado até hoje. Né? A gente olha para a Microsoft, para a Google e etc., a gente olha para entender quais são os principais ativos que essas empresas têm. Na minha cabeça, são 2. Primeiro, o tamanho do asset de código que eles construíram, todos os programas, todo o software que foi escrito nessas 3, 4 décadas, e segundo, as pessoas que estão lá. E eu acho que a TOTUS é um case muito parecido nesse sentido, porque eles ainda estão rentabilizando software construído em 1998. É o mesmo código? Não é o mesmo código. Só que você vai construindo e vai conseguindo tirar dividendos disso durante muito tempo. Então, acho que esse é um ponto. E isso, para mim, é o conceito de juros compostos. Conforme você vai tendo um produto que é cada vez mais valioso, mais você coloca energia na expansão e menos você precisa ficar dependendo de produto e reconstruindo, porque aquela base já está bem sólida. É como se eles tivessem construído um sistema operacional. Por isso que o paralelo com a Microsoft para mim é interessante. E a partir daí, eles resolveram abrir a primeira rodada para poder financiar essa expansão. Depois de conseguir fazer uma boa expansão, isso é a década de 90 inteira, né? Fizeram uma boa expansão com esses franqueados locais com baixo caixa, eles resolveram levantar a primeira rodada de investimentos com a Advent Internacional, que comprou 25% da Microsiga em 1999, pré-bolha, né, dos anos 2000, mas tudo bem. E aí transformou aquilo em uma empresa bem mais estruturada e profissional. Colocou governança, meta de ISO, meta de M&A, para poder construir esse produto ao redor daquilo. E por conta disso, né, a partir dos anos 2000, uma das grandes estratégias a partir dali era como a gente consolida outros parceiros e outros players que também fazem software para cada vez construir uma solução que seja mais onipresente, que consiga atender todos os grandes players, né? Então, a partir daí, eles começam a entrar numa outra estratégia, num outro caminho, de ao invés de construir o produto só dentro de casa, eles vão começar também a olhar para quem está de fora e quem pode integrar dentro dessa grande marca. E aí a gente tem a primeira aquisição aí, e num movimento aí que eu acho que foi um trabalho de mestre, né? Eles conseguiram, primeira aquisição relevante, né? Eles saíram comprando concorrentes regionais, menores, tudo mais, e em 2005 a gente vê a primeira compra relevante junto com o rebrand para TOTUS que a gente conhece hoje, né? Então, olha que interessante, nesse mesmo movimento eles compraram a Advent de volta, né? Trouxeram o BNDES, tanto com equity quanto com dívida, aí para apoiar nessa transição. Já estavam negociando com a Logocenter, que era a empresa que eles queriam comprar, era a terceira no ranking de RP. Isso significava um aumento de 25% da receita até então Microsiga. E eles anunciaram tudo isso no mesmo dia, né, Pedro? Foi um boom, aí, um movimento totalmente articulado
pelo Laércio, que realmente lançou a TOTVS como a gente conhece hoje. E esse rebranding para TOTVS é interessante, ele mostra muito do que vai vir no futuro dessa história. TOTVS, em latim, com V no lugar do U, significa tudo, ou todos. Então, quando você olha para a visão do que a empresa quer ser em relação a software, né, para enterprise, eles querem ser tudo. E aí, como o Proteus era 18 módulos, a gente vai começar a entender que depois da Logo Center, a gente vai ver eles construindo pouco a pouco essa suíte de serviços de software que o objetivo é embarcar tudo, né? E eu acho que uma pausa que vale a pena falar aqui a gente está contando essa história de uma forma bem rápida, mas são singelos 22 anos depois da fundação. Então, de novo, batem aqui pra gente algumas vezes, empreendedor fala, não, eu preciso da tua ajuda, Pedro, eu tô tocando negócio aqui, cara, faz 2 anos e não vai. Aí eu, bicho, faz 2 anos? Então, acho que um ponto aqui para lembrar cada uma desses capítulos que a gente está falando aqui com vocês é uma década de trabalho, são 10 anos de trabalho. Então, só de pontuar aqui que a TOTVS, né, o que viria a ser a TOTVS, a Microsiga, nasceu em 1983, empresa agora de 42 anos, para mim, algo que eu sempre acreditei, que eu já dei feedback para empreendedor, né, cara, você está indo muito bem, continua fazendo exatamente o que você está fazendo, não muda nada, e daqui a 5 anos, o cara, daqui a 5 anos? Sim, daqui a 5 anos. Roma não foi construída em um dia, e nem a TOTVS, né? A TOTVS, 42 anos. Então, enfim, esse break aqui é importante para isso, de, nesses 30 minutos passaram 20 anos de empresa. E a partir daí que a gente vê a TOTVS com esse branding mais estruturado, com uma visão bem mais corporativa, com investidores institucionais em volta, e essa Logo Center vira uma primeira aquisição dentro de uma miríade que ia acontecer nos próximos 20 anos, de 2005 para 2025. Exatamente, eles tiveram essa primeira da Logo Center, movimentou muito o mercado, e aí, na sequência, no ano seguinte, eles já compraram aquela que até hoje é uma marca ativa dentro do ecossistema TOTVS. Aconteceram 2 coisas. Eles fizeram IPO, eles abriram capital, obviamente impulsionado por esse movimento, né, que iniciou com a troca, com a recompra do Private Equity e tudo mais. Levantaram 403 milhões de reais, isso em 2006, né, estreou no novo mercado da época da Bovespa. É a primeira empresa de tecnologia latino-americana listada na Bolsa, um marco incrível para o Brasil, e aí eles foram às compras. Na sequência, eles já tinham né, com as ações aí, com uma empresa super quente, compraram a RM Sistemas. A RM Sistemas, que é uma marca que está lá, ativa até hoje, até acredita-se que foi uma negociação com os founders da RM Sistemas, eles estavam muito fortes em Minas Gerais, pediram, né, para manter a marca e está lá até hoje. Aí a RM Sistemas compraram por 315 milhões de reais, ou seja, um uso de capital muito focado em crescimento agora inorgânico, né? Lembrando que até as aquisições mais robustas acontecerem foi crescimento orgânico, muito pouco investimento em crescimento, né? Muito usando a estratégia inteligente de canais. Mas faltava um player, né, Pedro? Faltava um player que era o último que faltava eles comprarem dessas grandes. É interessante que eles foram olhando para o 2º, 3º lugar, sempre consolidando de cima para baixo. A gente vê também muitas empresas fazendo M&A, ao invés de comprar o seu principal concorrente, o 2º, compra o 10º. E apesar de ser muito mais fácil executar um deal como esse, a sinergia ela é muito menor, porque você tem um poder de consolidação menor. E aí em 2008, 2 anos depois do IPO, eles fizeram uma das principais aquisições ali na época, que até hoje tem efeitos, que é a aquisição da DataSul. DataSul é uma empresa que foi nascida em Joinville e que tinha mais de 20% do mercado nas indústrias do Sul. Então também trabalhava na frente de gestão de ERP, mas tinha módulos diferentes e tinha uma certa complementariedade ali de produto. A partir de
2008, eles começaram a fazer uma negociação e fizeram uma proposta, né? Como é uma empresa agora listada em bolsa, o CAD teve que fazer a aprovação para entender se isso poderia gerar algum monopólio ou não. E essa integração entre o que agora é a TOTVS, né, e a DataSul quase duplica a base instalada da TOTVS. E isso é uma coisa que eles aprenderam a fazer muito bem desde a época ali de Advent, comprando esses principais players, você consegue crescendo a sua receita do dia para a noite, porque a base já está instalada e você só integra isso dentro, a empresa ela vai ficando maior. Então, quase duplicando a base instalada, a receita não cresce proporcionalmente, porque a TOTVS tinha uma estrutura de precificação mais agressiva, e a partir daí, eles assumem a liderança doméstica no momento em que a Oracle, na época, estava comprando a Sun e a SAP, e estava preparando, né, o SAP Business One, que seria o principal competidor para atender as pequenas e médias empresas, que foi onde, né, a Microsiga e a TOTVS depois conseguiram construir a sua barreira de entrada. A partir daí, acho que com a RM Sistemas, com a DataSul, eles ficaram muito especialistas em fazer uma estratégia que a gente chama de M&A bolt-on, que é você compra a empresa e ao invés de fazer toda aquela integração complexa e entender quais são as sinergias e mandar a gente embora e transformar isso tudo em um grande conglomerado, o bolt-on é você coloca as coisas juntas, aperta uns parafusos ali, gruda uma na outra e elas tocam vidas que têm um certo nível de independência. Quem faz isso muito bem hoje, a gente tem alguns exemplos legais, mas quem faz isso muito bem hoje é a Localweb, construindo todo um ecossistema de empresas, e a TOTVS, claro, né, foi uma das pioneiras dessa frente também, fazendo isso, 15 anos antes, né, desses outros players que estão fazendo isso hoje. Então, DataSul foi o grande Big Bang dessa consolidação. Eles estavam fazendo isso de forma mais estruturada, só que com menos impacto, então a receita subia 20%, 15%, conforme eles iam agregando esses principais concorrentes, e o DataSul foi um dos grandes momentos de virada, porque realmente empina a receita deles e dá fôlego também para eles irem para outros países, inclusive para o Vale do Silício. Eles começaram a operar no Vale do Silício não com o objetivo de vender para o mercado americano, mas com o objetivo de sugar as experiências, entender como que eles podem melhorar, como que eles podem pensar melhor aí sobre produto. E eu acho que uma das movimentações, e até se a gente comparar um pouco com o que os concorrentes estavam fazendo nessa época, lançar coisas em cima da sua plataforma, né, você tem uma base cativa de clientes. É muito mais fácil monetizar, aumentar o LTV, né, o Lifetime Value, dessa base cativa de clientes do que conquistar novos clientes. Nesse caso, eles estavam fazendo as duas coisas simultâneas. Mas eles decidiram lançar a plataforma que se chama Fluig, né, e a Fluig era... A Microsoft tinha o SharePoint, né, que era a plataforma que fazia, organizava documentos e tudo mais. A SAP tinha NetWeaver na época, que era uma plataforma também que cumpria com a mesma, né, mesma lógica. Eles lançaram a Fluig, onde você conseguia construir coisas em cima da plataforma da TOTVS, o que mostra, assim, quando você tem uma base relevante o suficiente, você começa a construir em cima. Obviamente, eles começaram a entrar em clientes que não eram TOTVS com essa plataforma, mas sem dúvida o grande impulsionador foi a própria base. Na sequência, eles começaram a entender uma oportunidade que era conceder crédito para os clientes que já usavam o seu ERP, então eles começaram, a gente já tem informação aí profunda sobre esse cliente, sobre a geração de caixa, tudo. Por que a gente não oferece crédito direto, né? Então veio a primeira visão aí para oferecer crédito, né? Então eles compraram a Supplier, né, que era uma empresa do setor aí, e começaram a oferecer dentro do Proteus uma antecipação de recebíveis, né? E daí a gente já estava falando de uma aquisição que foi quase R$500 million, né, no caso da Supplier, isso em 2019. Em 2020,
né? Eu falei que faltava um player, mas faltavam 2 players, né, Pedro? E daí teve um player que estava ali no alvo da empresa, no meio da pandemia ali, com toda essa loucura que a gente viveu, tinha uma empresa ainda a ser comprada. E o que aconteceu, Pedro? Comenta aí essa história. Esse talvez tenha sido um case que seja ainda o grande case engasgado ali na garganta da TOTVS, né? Eu acho que um ponto que vale comentar antes olhando para as datas de aquisição da construção da Fluig e aquisição da Supplier, a Fluig foi um SaaS puro que foi lançado em 2013, quando estava começando a cultura e a técnica de SaaS no Brasil, mas no mundo como um todo. Toda essa virada que a gente viu de 2013 até 2020, de tudo virando um software como serviço, a TOTVS estava lá no comecinho, e construindo uma oferta de SaaS puro para atender e para competir com Microsoft, competir com Oracle. Então eles realmente já estavam batendo com os grandes players, e um ponto interessante aqui é como, mesmo com o volume e tamanho que eles tinham, a velocidade de colocar alguma coisa no ar e conseguir se antecipar a grandes tendências que viraram. 2019 foi a mesma coisa. A gente viu um crescimento gigante ali de 2021, 22, 23, das frentes de fintech, da estrutura de fintechização das empresas e de toda uma onda que veio ali, e eles estão fazendo isso em 2019. Então, muito interessante como, apesar do tamanho, eles conseguiam montar uma estrutura e conseguem, né, de responder rápido e de ter uma estratégia de entrar em grandes tendências no começo. Agora vamos para esse case que pode estar engasgado aí na garganta da TOTVS até hoje, que é a disputa pela Lynx. Em 2020, né, com a pandemia, a TOTVS termina também a compra da Wealth Systems, da Com5 e da Tail Target, trabalhando especificamente em varejo e analytics. Depois que eles saíram das empresas de serviço, as empresas de produto, Proteus tem uma parte de indústria muito importante. Um dos grandes barreiras, né, das grandes fronteiras de sistema de gestão é o varejo, porque em relação a ponto de venda, em relação a ciclo de vendas, eles são um dos maiores, porque é um volume muito grande e é muito fragmentado. Uma coisa que a TOTVS aprendeu a fazer muito bem, né? Então, em 2020, eles construíram uma base para poder abraçar o varejo. Então, a Wealth Systems, a Com5, a Tail Target, todos esses players que trabalhavam no varejo e que estavam ajudando a TOTVS a entrar nesse espaço. Mas tinha um grande player que era a peça-chave dessa estratégia, que começou um cabo de guerra, que foi a Lynx. A Lynx, um meio de pagamento e também um software de ponto de venda, entrou em uma competição ferrenha na aquisição da Lynx, junto com a Stone. Na época, a Stone também estava num processo de consolidação importante, ganhando mercado e investindo para expandir a tua base, e a Lynx era um player óbvio, porque rodava o software dentro dos pontos de venda e você conseguiria pegar todo um histórico importante para poder entender inteligência de mercado. Em 2020, todo mundo em casa, a gente estava acompanhando esse cabo de guerra, né, entre TOTVS e Stone para ver quem ia comprar a Lynx. Teve uma série de ofertas, negociações e virou um assunto público, mesmo antes do deal sair. O que você lembra dessa época, Pedro? Da tua perspectiva, até que a gente tinha uma boa proximidade aí com todo mundo envolvido. Eu acho que assim, as empresas estavam com um valor de mercado tão grande nessa época, teve um inchaço tão grande, a gente viu empresas aí como Magalu e tudo mais, usando o seu valor de mercado para negociar a compra de outras empresas, né? Então, o que as empresas viram foi uma oportunidade de consolidar usando o valor de mercado que elas estavam, enfim, trabalhando, né, operando naquele momento. Qual que foi o ponto aqui, né? A gente estava vendo que tipo de oferta essas empresas fariam, né? Porque não era tão simples comprar com cash. Aí a gente teve uma super bidding war aqui no Brasil sobre quem ia pagar cash, quem ia pagar ações e tudo mais, e a Stone acabou levando. Mas fala um pouquinho do deal aí, Pedro.
Não, essa foi uma novela e tanto, né? Começa ali em agosto de 2020, sei lá, 3 meses depois em que a gente estava em lockdown por conta da pandemia, e veio uma proposta relâmpago da Stone, né? A Lynx, na época, já era uma empresa de capital aberto, e aí, por conta disso, toda essa negociação ela teve que ficar às claras, e a Stone abriu o jogo primeiro, ofereceu ali 33,76 por ação, em cash, mas também tinha ações da Stone. Então, a primeira avaliação da Lynx, né, em agosto de 2020, foi 6,4 bilhões de reais. E qual que era o grande porém? Esse acordo, né, que a Lynx estava avaliando trazia uma multa de mais de 600 milhões de reais caso a Lynx levasse esse acordo para poder negociar com algum rival. E essa cláusula é muito comum ali nos trabalhos de M&A da Stone, que depois virou alvo de muitas críticas, porque começou a entrar o trabalho ali de negociação. 3 dias depois, olha, é incrível como um deal desse tamanho consegue ser tão rápido, né? A gente fala muito no M&A de, não, o M&A é um trabalho que demora 1 ano. Tá bom, mas esse aqui foi 3 dias. Legal. 3 dias depois, a TOTUS envia uma oferta não vinculante para uma ação da TOTUS, mais 6,20 em dinheiro por cada ação da Lynx. O que nas cotações da Lynx naquele dia, e da TOTUS naquele dia, claro, daria um valuation da Lynx de 6,1 bilhões. Significa que os acionistas da Lynx ficariam com 24% da TOTUS. Então, esse seria, nesse caso, a maior aquisição e transação da TOTUS até o momento, né? 6 bi de reais e diluindo quase 25% da empresa para tomar a Lynx. Isso significa que é uma parte pequena em cash e uma parte muito grande em ações, no caso da TOTUS. Isso foi 14 de agosto. Dia 1º de setembro, a Stone sobe o preço, só que tudo em cash ainda, e uma parte ali em BDRs da Stone, para 6,28 bi, ou seja, dá 35,10 por ação. Então, ao invés de 33,76, vai para 35,10. Nesse caso, eles estão também mudando algumas questões contratuais, diminuindo o privilégio dos fundadores e, né, tirando um pouco da autonomia ali da Lynx. Na mesma semana, a TOTUS responde divulgando que banca a multa de 100 milhões se o CAD vetar a fusão. Um dos pontos que foi muito importante ali com o DataSul é que o CAD demorou para fazer a aprovação dessa aquisição para não formar um monopolista. E nesse caso haveria a mesma preocupação. A Stone tem menos chance de se tornar monopolista porque ela já era uma fintech e estaria entrando no varejo. Mas a TOTUS tem um risco maior de ser monopolista, de ser considerado monopolista, porque ela já estava trabalhando com software de gestão, mesma coisa que a Lynx estava fazendo. E aí a TOTUS chegou a público e falou, olha, se a gente chegar na fusão e o CAD não aprovar, a gente banca os custos da operação e a multa, que é de módicos 100 milhões. A partir daí, a TOTUS foi prorrogando a proposta até 17 de novembro, falando que poderia aumentar o valor, e começou, né, um trabalho ali de backlink, né, de bastidores, começou a acusar o conselho da Lynx de privilegiar a Stone e pedindo que as duas ofertas sejam votadas na mesma assembleia. Melhor posição do mundo para a Lynx, né, para ter 2 grandes players ofertando e cada um deles subindo o valor das ações. E dia 17 de novembro, exatos aí 4, 5 meses depois da primeira oferta, a Assembleia dos Acionistas decidiu e 56% dos acionistas, foi muito apertado, aprovaram o pacote da Stone, que já era reajustado para 33,56, mais uma fração das ações da Stone pela Lynx, avaliando o valor total da Lynx em 6,7 bi na época. A oferta da TOTUS, mesmo sendo um pouquinho maior em valor nominal, porque as ações da TOTUS estavam subindo, né, e como era uma troca de ações, esse valor aumenta, nem chegou aí para a Assembleia para voto. O único valor aprovado foi o da Lynx, e eles fecharam essa aquisição em junho de 2021, passou pelo CAD, passou tudo. E quais foram os pontos que a gente viu aqui que podem ter sido, né, os derradeiros? Primeiro, a Stone fez um acordo vinculante com uma multa antes que a TOTUS conseguisse colocar a oferta. O custo de desistência, né, que eles já tinham topado, aquela multa de 600 milhões, tirava um pouco da empolgação da Lynx negociar e trazer um outro player, ou seja, a oferta da TOTUS teria que ser pelo menos 600 milhões a mais para poder valer a pena por conta dessa multa.
e a CVM, nesse caso, permitiu o voto dos fundadores da Lynx na Assembleia, porque eles tinham um percentual relevante e eles, né, pessoalmente, eram pró-Stone, pró-deal com a Stone, tinham uma proximidade maior com a Stone, e isso acabou influenciando o quórum de votações. Então, vale a pena um capítulo específico sobre esse deal, e a gente pode entrar lá no futuro sobre o que teria acontecido caso a TOTVS tivesse entrado no varejo com os 2 pés no peito, como eles estavam planejando. Apesar deles terem uma presença muito legal hoje, mas essa derrota na disputa pela Lynx ficou muito emblemática, e é um negócio que ainda está fresco na memória, né, em 2020, e que seria, né, até a época, a maior aquisição de todos os tempos ali da TOTVS. E aí eles fecharam esse capítulo com uma presença importante no varejo, mas eles poderiam estar dominando hoje para o que seria, né, essa aquisição da Lynx. Exatamente. Eu acho que esse período também marca a TOTVS entrando numa outra seara, que é a seara do SaaS mais moderno, né? Não sei se é moderna a palavra, mas o SaaS talvez mais especializado e não tão voltado para a gestão ali, para o core, né? E começou a falar, como é que a gente cresce agora dentro desse cara? Como que eu capturo mais do share of wallet desse cliente de médio porte e tal? E como é que eu exploro outras formas de distribuição também? Então, quando a gente vê essa aquisição que eles fizeram, que eu achei super interessante, né? Que foi aí muito próximo do nosso mercado, que foi a RD Station, que é uma empresa que faz automação de marketing, que era um mercado novo, né, um mercado em crescimento, e a RD focava muito nesse mesmo target, nos pequenos e médios, iniciando com uma estratégia de canal muito parecida com a TOTVS, utilizando as agências de propaganda para vender isso, mas depois criando uma verdadeira máquina de vendas robusta, coisa que não era o modus operandi da TOTVS. Então eles compraram a RD, e foi um deal gigantesco, né? Foi um deal de 1,86 bilhão de reais por 92% da RD. Então, assim, foi um trabalho forte, e também marca um movimento de ter comprado a Feeds na área de RH, Exact Sales também na área de vendas, e olhando com muito carinho sobre esses SaaS que complementassem a oferta deles, né? Nessa época, a gente já tem a introdução de um outro personagem, que é o Denis, né? O Denis, que hoje é o CEO da TOTVS, né? O Denis assumiu essa missão de olhar para esse mercado do SaaS das startups, olhar com muito carinho o mercado de finanças, né, de crédito, criou uma joint venture com o Itaú, chamada Techfin. Então, o Itaú pagou 610 milhões de reais por 50% dessa empresa, dessa Techfin, né, que é uma empresa que tem o objetivo de fazer o embedded finance, né, ou seja, colocar finanças, fintechizar ali a oferta de software da TOTVS, para dar continuidade a essa estratégia de captura de valor, né, de antecipação, criar produtos de capital de giro, seguros e vários outros. E o Itaú também entrou como financiador, né, ele que coloca o capital para originar, né, para ceder esse crédito aí para a base de clientes da TOTVS. Então, para o Itaú também é um canal muito qualificado para fazer isso, né? Hoje em dia a gente está vendo a TOTVS entrar muito forte em nichos, né, como eu falei, e também agora utilizando a inteligência artificial, né? Então, a gente está vendo essa nova fronteira aí se abrir, e aí colocou o Proteus Insights, né, que é um através da API da OpenAI, ele ajuda a trazer inteligência, reconcilia contas, sugere compras para a empresa, né, que está sendo vendido aí no ano passado, né, como o primeiro ERP brasileiro com IA generativa
do mercado integrada, né, embutida, e eu acho que é muito interessante a gente olhar aí para os próximos capítulos. E agora eu queria chamar o Pedro aqui para a gente fazer uma análise, né, de aprendizados, o que a gente pode tirar com esse case tão interessante e entender aí cenários possíveis para os próximos anos da TOTVS. Vamos começar com estratégia, Pedro. O que a gente tem de aprendizado aí estratégico de toda essa jornada? Vamos lá. Eu acho que tem um aprendizado muito interessante de como eles começaram, que é dominar os PMS e o long tail antes de partir para o enterprise. Quando a gente olha para grandes empresas, elas compram muito também a credibilidade, o histórico e o risco de se assumir um novo sistema de gestão, nesse caso em específico, né? Então eles sabiam que desde o início, apesar das empresas terem bem mais capital, né, as grandes enterprises, elas teriam mais capital e se digitalizaram antes do que as empresas pequenas lá na década de 80, era muito difícil vender para esses caras, porque o trabalho de credibilidade, de reputação, etc., ainda não estava construído. Então eles começaram focando em PMS, eles foram ajustando o ERP, e esse foi um grande diferencial, principalmente de players internacionais que estavam querendo entrar no Brasil. Eles são um dos poucos que entenderam de início o que é o nosso manicômio tributário aqui do Brasil, de todas as regras, de todos os NCMs, e até hoje, por ter trabalhado com isso, eu lembro de todas aquelas siglas super complicadas, e do mesmo jeito, e aquilo que você comentou, né, Pedro? Ao invés de fugir do que era difícil, eles abraçaram e construíram uma solução que ficou única no mercado por mais de década, né? Então, depois que eles dominaram esse long tail, e principalmente usando esse trabalho de franquias, aí eles começaram a entrar no enterprise. Vejo muita empresa hoje trabalhando especificamente para atender as grandes empresas que faturam mais de 1 bi, sem ter essa visão de que essas empresas também buscam essa questão de reputação e de relacionamento, e que muitas vezes você não tem como fabricar, não tem como ter bootstrap nisso. O trabalho de enterprise da TOTVS começou ali na década de 90, quase 10 anos depois da fundação, e esse primeira base foi super importante, na minha visão. Isso não significa que uma empresa não possa ser só enterprise, mas quando você precisa sobreviver e você não tem dinheiro de VC, você tem que pagar a conta no dia de amanhã, quem fecha é quem vê o problema sendo resolvido na sua frente. E normalmente é o dono da pequena empresa, que quer simplificar o teu trabalho e pode dar esse salto. Então esse é um primeiro ponto que eu gosto bastante. E eu acho que uma lição aqui obviamente a gente passou, como você falou, 40 anos de história em 1 hora, mas como a estratégia de canais bem desenhada e bem estruturada faz a diferença na trajetória de um negócio. É literalmente a diferença entre você ter um negócio milionário e bilionário. E eu acho que a gente vive falando isso, né? Mas todo founder deveria colocar a mesma energia no produto e na distribuição. Quando você acredita que só uma coisa vai resolver, é porque você não está olhando o quebra-cabeça total. Então a gente está vendo aqui a importância de você criar uma estratégia, e muitas vezes a estratégia que você opta não é a estratégia que hoje está trazendo boa parte dos seus clientes atualmente, né? E entender que a construção de um canal altamente relevante não é do dia para a noite, e não é voo de galinha, é um negócio disciplinado, estruturado, passo a passo, lidando com a frustração. Às vezes a venda não vai ser o que você espera, mas se você construir com disciplina, você vai ter um negócio que tem muito valor para a empresa, né? Tem muito valor para a empresa. Essa do canal é interessante porque é um canal não óbvio, porque a gente está entregando uma boa parte da responsabilidade para um terceiro, que é o franqueado, e em um produto em que tem muito trabalho operacional, que é a implementação, personalização e tal. Então, nesse caso, olhando da empresa, né, da porta para dentro, é o caminho mais difícil. Porque você está pegando a parte mais complicada e colocando na mão de gente que você menos controla. Só que uma visão aqui pode ser o mais difícil para a empresa, mas é o melhor para o cliente.
O cliente precisa de alguém próximo, o cliente está disposto a pagar, e o cliente, para poder aproveitar o produto, ele precisa desse apoio. Então foi como eles encontraram o caminho. Então tem um equilíbrio entre fazer o que é fácil para você e o que é melhor para o cliente. E nesse caso, todas as vezes eles escolheram o que é melhor para o cliente, mesmo sendo bem complicado. Por isso, até os capítulos que a gente colocou aqui, todos demoram múltiplos anos, demoram uma década, porque são escolhas difíceis. E eles escolheram trilhar esse caminho porque era o único possível, que era resolver o problema do cliente, mesmo que você precisasse colocar centenas de horas de desenvolvimento ali. A gente viu uma virada interessante depois, acho que não só depois da listagem na B3, né, que na época era Ibovespa, mas quando eles começaram a ter capital externo, com a entrada da Advent, por exemplo, eles viraram em uma empresa de só desenvolvimento interno para uma empresa muito focada em M&A, com foco em market share. E M&A também é canal de aquisição, nesse caso também de empresas, mas quando você tem uma base de clientes bem estabelecida, um jeito de você minimizar o CAC é compra a empresa que já está lá dentro. Compra o cliente que... compra, né, aquele prestador que já tem o cliente que você quer entrar. E a gente viu o crescimento inorgânico, né, da TOTVS aqui, com cada aquisição crescendo 20%, 30%, 50% da base, 100% da base, com o caso da DataSul, que praticamente dobrou a base. Então, esse é um ponto também importante de usar M&A como um caminho inorgânico de, às vezes o teu CAC é tão alto e demora tanto para conquistar o cliente, que é melhor você comprar quem já está lá dentro e você fazer essa migração. Não, e pensando, né, que a estratégia é, se eu tenho cliente e o cliente está na minha mão, e a partir daí eu vou ficar com esse cara 10, 15, 20 anos, e eu vou ainda vender novas coisas para esse cara ao longo da jornada... Aí não é caro, é barato. Não é caro. Claro. E eu acho que eles foram muito habilidosos, provavelmente uma das empresas mais habilidosas do Brasil, a comprar outros negócios e tomar bem as decisões de... Será que eu trago esse produto para dentro, mato o produto, pego sua base? Quando que faz sentido um, quando que faz sentido outro? Óbvio que eles erraram, né, algumas vezes ao longo do caminho, mas consistentemente, se a gente for olhar a trajetória da empresa, poxa, estão gerando resultado, estão conseguindo aproveitar essas aquisições de um jeito inteligente e aí entendendo quando que eu trago para dentro, quando que eu deixo ali fora, né, com os parafusinhos grudados no negócio. E eu acho que essa visão é uma visão muito interessante para a gente pensar. Não é todo mundo que consegue acertar uma boa estratégia de aquisição, né, Pedro? Não, e tem um outro ponto aqui que para mim é muito central em como eles se desenvolveram, eles não só apoiaram nas coisas que estavam dando certo e deixaram isso definir a estratégia da empresa. A parte de franquias deu certo? Ótimo. Isso não é 100% realidade em vários dos outros produtos que eles têm, como a Fluig, por exemplo, ou com algumas coisas que são SaaS direto que você pode contratar. Então, eles também não tiveram medo de abrir mão ou de mudar algo que estava funcionando em nome da mudança da empresa e do mercado. Outros exemplos, né? A frente de M&A, que alimentou muito o negócio durante muito tempo, nesses últimos 2, 3 anos, virou uma frente de joint venture, porque eles não vão comprar um braço do Itaú, eles não vão comprar um braço dessas empresas gigantes, que é o que precisa para eles darem o próximo passo, né? Não vão comprar a B3, mas eles podem ser sócios desses caras, e a estratégia de M&A, não que fique para trás, mas eles tentam uma coisa nova. Eles tentam uma coisa nova em 2013, quando eles lançam um SaaS puro. Eles tentam uma coisa nova em 2019, quando eles são um dos primeiros grandes a se fintechizar com a mudança de regulação. Eles são um dos primeiros grandes brasileiros que estão colocando a mão em AI para valer, que tem lá um modelo próprio, o Carol, que está integrado com todos os produtos que eles têm. Então, esse é um ponto importante para mim, que muita empresa acaba ficando para trás, e a gente fala isso bastante nos trabalhos de inovação com Cortex, né? A empresa grande fica para trás porque ela dá certo demais, e isso deixa ela reativa e não proativa. É o dilema da inovação, né, Pedro? E é um case de 40 anos e que a empresa é proativa e continua sendo proativa sem o medo de pagar o preço de cometer alguns erros em nome de, tentar antecipar o futuro. Isso é uma coisa rara de ver em uma empresa desse tamanho.
Eu acho que se a gente pegar o framework do Seven Powers, né, que é um livro que a gente gosta muito, aliás, quem não leu, recomendo, provavelmente o melhor livro aí sobre estratégia, de maneira muito consistente, o livro base aí do Vale do Silício sobre estratégia. Eu acho que tem alguns aprendizados interessantes aqui, e eu acho que a primeira coisa que a TOTVS usou foi o contraposicionamento. Que eu acho que isso é uma estratégia que toda startup deveria pensar. Então, de um lado, ela viu um mercado que estava mal atendido, mas tinha seus desafios, difícil de cobrir, porque o Brasil é continental, vai ter que criar uma estratégia de distribuição diferenciada e tudo, mas tudo bem, a gente lida com isso aqui. Mas por que ele é bom? Porque o teu concorrente, a SAP, a Oracle e afins, não vale a pena para eles entrarem e tentarem roubar esse mercado, porque o trabalho que eles vão ter é muito menor do que o trabalho de ganhar uma grande conta aqui no Brasil. E eu acho que essa é uma estratégia poderosa que ela usou, né, muito forte, e eu acho que também a gente tem aqui os switching costs, né? O que é switching costs? Os RPs. Que é o RP, assim, tu vai falar com várias pessoas, tu ama o teu RP ou não ama o meu RP? Eu não tô falando de marca, eu tô falando geral, mercado. Aí o cara, por que tu não troca? Cara, são meses para trocar, é complicado, vai dar problema, é melhor manter e tudo mais. Então o custo para você mudar é muito alto, e isso desestimula de um lado o churn, né? Ou seja, o churn da TOTVS, a perda de clientes é muito baixa, né? Porque é uma aplicação de missão crítica. É como se fosse fazer um transplante de coração num ser humano. Né? O transplante de coração é mudar. Exatamente. E ao mesmo tempo, te blinda, porque um concorrente vem, bate na porta do seu cliente e fala, não, vamos mudar. Ele fala, não, é muito caro mudar. E aí o concorrente teria que oferecer alguma... Não, faz o seguinte, eu te pago para migrar, né? Eu faço a migração para você se você usar o meu software, porque pelas contas aí o LTV e tal, só que é muito caro fazer isso, né? É muito arriscado fazer isso. Então essa é uma super vantagem. Eu acho que esses são os dois poderes que a TOTVS usou. Não sei se você vê mais algum aí, Pedro. Não, eu acho que são esses dois. Esse específico de switching costs casa muito com a estratégia das franquias. Por quê? Quando você tem esse tipo de lock-in no cliente, você chega primeiro, não importa se um franqueado está tomando, sei lá, 80% da tua receita, não importa se isso dá mais trabalho do que você ter o atendimento por conta. Você conseguir ser o primeiro que chega na maioria dos clientes, garante que você tem uma base grande que você consegue construir e monetizar depois. Então eu vejo também essas duas coisas. O de contraposicionamento, acho que é uma boa provocação para os empreendedores, que é o que os seus principais concorrentes gigantes não querem fazer, que não é economicamente viável para eles, não faz sentido. Eu acho que um bom exemplo disso aqui no Brasil é o próprio Nubank, que começou com a conta digital gratuita e eles, né, até hoje não cobram a conta, e hoje acaba que o resto do mercado teve que se dobrar, mas durante vários anos todos os bancos tradicionais não ofereciam uma opção gratuita porque era antieconômico eles abrirem mão da receita que eles já tinham por conta de um concorrente pequenininho que decidiu não cobrar. Então, esse de contraposicionamento é importante, e também vejo esse do switching costs, que não se aplica para todos, mas normalmente para software B2B, sim. O ponto negativo é que é difícil de conquistar, e o ponto positivo é que também é difícil de conquistar para o seu concorrente. Né? Quando ele chegar e você já tiver plantado a bandeira lá, você tem muito mais chance. Exatamente. Então, assim, eu acho que esse é um caso, o da TOTVS, que a gente, tem que ter muito orgulho, né, é uma empresa fazendo software aqui no Brasil, se adaptando, brigando de igual para igual com gigantes e se reinventando, como você falou, né, Pedro? Eles podiam muito bem ficar maximizando aí a extração de resultado dos seus switching costs aí da sua base, mas eles estão indo além, eles estão pensando o futuro, agora estão entendendo esse paradigma novo da AI,
E exercício de futurologia aqui, Pedro, o que você acha que, né, quais são os cenários que você vê aí de crescimento futuro da TOTVS, de perspectivas, a estratégia de aquisições mais verticalizadas, pontuais, vai ser intensificada? Como é que você enxerga o futuro? O que eu vejo assim de bull case para TOTVS no futuro, né? Eles são um dos poucos players que podem aproveitar muito bem esse mercado mais frio que a gente está passando agora. Porque aquelas competições que tiveram ali pela Lynx, pela RD, aquelas compras multibilionárias, essas mesmas empresas estariam muito mais baratas hoje. E como você tem uma solução e uma visão de longo prazo, a empresa já tem 40 anos, não duvido que ela fique os próximos 40 no mercado, agora é uma boa hora para ir às compras. Pensando na TOTVS como uma empresa em que construiu uma boa parte da sua estratégia em consolidação, agora é um ótimo momento, porque tem alta incerteza no mercado, você tem alguns valuations diminuindo, o investimento de venture capital, né, nessas empresas também diminuindo, isso significa que tem menos competição por essas empresas que podem fazer sentido. E no fim das contas, se a solução for boa, o produto for bom, vai ter cliente precisando disso daqui a 20 anos. É aquela conta que a gente fez, né? Se a gente acha que as aquisições foram caras, 500 milhões, 2 bi, etc., mas no fim das contas, pelo capital que é possível capturar ao longo das próximas décadas, tudo isso pode se pagar em longo prazo, e a TOTVS é uma empresa que tem saúde financeira para poder fazer esses investimentos. Então, eu vejo que tem uma pista ótima para quem está focado em M&A e quer consolidar aqui dentro de casa. Claro, eu acho que tem outras frentes de AI que, se eles conseguirem integrar dentro do que eles já oferecem hoje, aperta ainda mais esses switching costs. O produto, se ele melhorar em qualidade e integrar soluções de fora, vai ficar cada vez mais difícil de sair e garante que eles vão ter essa sobrevivência, né, e esse sucesso ao longo do futuro. Eu concordo, eu acho que agora a gente está vivendo um ponto de inflexão, né, Pedro, que vai ficar cada vez mais barato desenvolver software, ao mesmo tempo em que as empresas vão estar num momento de reinvenção dos seus próprios modelos de negócio, ou seja, o cliente na ponta vai estar também rediscutindo modelos de negócio. Então, quando a gente pensa num RP, a gente tem que pensar o que vai ser de um RP futuramente, qual o custo para... Será que o switching cost tende a cair com o passar do tempo com AI? Será que uma migração de RP vai ser mais fácil se eu tiver inteligência artificial para fazer esse trabalho para mim? Eu vou apertar um botão e eu consigo mudar software, e esse edge, essa vantagem que a TOTVS tem permanece. Então esse é um questionamento que eu tenho, não acho que obviamente isso acontece no curto prazo, mas olhando o desenvolvimento futuro, aí certamente é um ponto que eu me debruçaria com muito cuidado, tanto do ponto de vista de ganhar clientes novos, se eu me adiantar, quanto do ponto de vista de como que eu defendo a minha oferta frente a tudo que está acontecendo hoje no mercado, né, Pedro? É isso, acho que tem até uma outra visão de, se a gente for jogar isso 10 anos para frente, como que eles vão estar em comparação a outros players do mercado da América Latina e no mercado global. Né, como a gente falou, eles já estão com soluções que estão dando cotovelada ali na Microsoft, né? Então tem um caminho ali que eu vejo também de aproximar o player, pelo menos em relevância de mercado brasileiro e América Latina, com esses players globais, e principalmente com AI, tem um caminho muito fácil para você desenvolver o Microsoft Teams da TOTVS, e que já está integrado na suite. Então, o trabalho de desenvolvimento de software, que foi o que carregou eles nos últimos 40 anos, está perdendo o valor intrínseco, só que a base que eles construíram de dezenas de milhares de clientes, não. Então, eles têm a capacidade de olhar para vários concorrentes e tudo que você não pode comprar, tipo Microsoft, SharePoint ou Teams, etc., você pode construir uma cópia ou algo muito similar que você consegue desdobrar na tua base. Tem uma capacidade de geração de valor muito grande ali, não só comprando empresas que têm um software já pronto, mas construindo o software proprietário dentro de casa com o uso de AI, porque o canal de distribuição já está feito. É só você ligar para os teus clientes e falar, olha, o que mais você usa aí? Google Cloud? Ok. Gmail? Ok. Microsoft Teams? Ok. E daqui a pouquinho você está com toda uma suíte própria em que você só dá um aumento ali na mensalidade que o cara já paga, ele tem acesso a isso, porque o canal de distribuição já está construído. Mas aqui, voltando a lembrar, um canal de distribuição
foi construído como se faziam ruas e avenidas, construindo rua por rua nos últimos 40 anos. E esse é um poder defensivo muito grande. Poucos players hoje têm o nível de penetração que o TOTUS tem no mercado, e poucos vão conseguir isso nos próximos 5, 10 anos. Exato. Eu acho que essa é uma defensibilidade que eles têm e que eles podem explorar, podem monetizar cada vez mais. Eu acho que é super importante essa visão. Mas, como eu falei, eu acho que existe muito aprendizado para empreendedores sobre esse case, muita inspiração aqui. Ele basicamente é um kit completo de estratégias de crescimento, de canal, de inorgânico, orgânico, explorar adjacências. Ele tem muita coisa interessante aqui que eu acho que a gente pode se inspirar. Dito isso, Pedro, algum recado final que tu queira dar em relação a esse case? Eu acho que pegando aquele comecinho que a gente bastante tempo atrás falou, olha que história inspiradora de um negócio que virou referência mundial e que é gente como a gente. A gente tem toda a história do Laércio, toda a história do Herbert e acho que essas histórias são mais comuns do que a gente imagina e que a gente poderia parar de olhar só para fora para esse tipo de inspiração. Eu acho que a globalização e o que a tecnologia trouxe, muito positivo, só que a gente tem dezenas, centenas, milhares de empreendedores aqui construindo coisas incríveis e é meio que por isso que a ACE nasceu, né? Para apoiar os empreendedores que são os nossos vizinhos aqui de país, de continente, e que estão construindo histórias que, quem sabe lá no futuro, players de fora vão, né, contar sobre esses empreendedores daqui. E conecta com o nosso propósito, né, Pedro? Quer dizer, da gente ter criado a ACE justamente para estar ao lado dos empreendedores e oferecer algo que eu não tive no início da jornada, você, o próprio Laércio, que é uma rede de apoio, né, para que você consiga colocar seu negócio no ar, você consiga crescer e você tenha perspectivas diferentes sobre o seu negócio, visões plurais e te ajudar, né, com capital, com o próximo passo aí seja uma captação maior, uma venda do teu próprio negócio. Eu acho que isso nos alimenta. Eu acho que o Laércio é um exemplo do empreendedor que fez isso, né, como a gente fala, empreendedor raiz. É o cara que fez isso do zero lá e descobrindo as coisas. E eu acho que a gente hoje está numa posição muito legal aqui no Brasil para a gente conseguir criar coisas e alçar voos, né, se basear nisso e, como você falou, alçar voos ainda maiores. Então, dito isso, Pedro, queria agradecer a tua participação mais uma vez nesses episódios. Obrigado pelo convite, Pedro. Como é divertido, né, a gente pegar histórias como essa e, pelo menos para mim, eu fico aqui cruzando tudo que a gente aprendeu nesse período de estudo e o que eu posso fazer diferente, o que eu posso falar para os nossos empreendedores fazerem diferente. E eu espero que quem está ouvindo saia com essa mesma energia. Então, obrigado aí pela oportunidade. Valeu, pessoal. Até a próxima. Esse foi mais um episódio do Growthaholics. A história da TOTUS mostra que é possível construir tecnologia no Brasil com consistência, longe do glamour, mas com resultados impressionantes. E se você curte episódios de análise empresarial, não deixe de ouvir também o nosso papo sobre a OpenAI, que está imperdível. Curtiu? Compartilha com quem precisa ouvir isso e aproveita para seguir a gente no seu player favorito e marcar @AceVentures nas redes sociais. A gente adora continuar essa conversa com vocês por lá. Valeu e até a próxima!